Muito bem, estamos voltando com o quarto e último bloco do nosso Sala de Visitas desta quarta-feira, a segunda parte, numa conversa com Germano Gerlach Colasso. Enquanto ele toma uma aguinha, para dar uma olhadinha na garganta, que nós temos aqui uma aguinha para os nossos convidados. Aliás, o nosso cenário aqui está realmente muito caprichado, com assento, umas cadeirinhas rústicas, que nos foi gentilmente cedido pela família da Geusa Presentes. Agradecer a dona Geusa e a todas as profissionais lá da Geusa Presentes que gentilmente cederam essas cadeiras. E mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando o nosso Sala de Visitas na região do Alto Vale do Araranguá, pessoal do sul do estado, pessoal no Vale do Braço do Norte, a todas as famílias que nos dão carinho de ligar o seu receptor, o seu aparelho, o seu televisor e nos acompanhar, o nosso muito obrigado. Mandar um abraço para as famílias que se colocam em frente ao televisor e estão também com a gente, trocando ideias, aprendendo com a experiência de pessoas que foram, vieram, enfim, realizaram, sonharam e estão conosco aqui. E o nosso Sala de Visitas é exatamente para isso. Lembrando que nós temos sempre, na sequência aqui do nosso Sala de Visitas, o programa do nosso companheiro Israel de Souza, que tem sempre uma qualidade também muito especial, uma qualidade feita especialmente para você que acompanha a RTV com informações do momento, as notícias sempre da região do Vale do Braço do Norte com Israel de Souza. Germano Colasso, ele falava que depois de um certo tempo fora, voltou para o Braço do Norte, veio fazer o que considerava, o que se chamava naquela época de normal, que era uma fase... o científico depois. Isso, que era o científico também. E ele dá sequência a essa continuidade de vida e estudos, até que ele foi para Curitiba. Não. Ainda não foi? Ainda não foi? Não. Aí eu cheguei aqui em Braço do Norte, terminei esse curso. Aí eu comecei a despertar que o que eu realmente gostava era de filosofia. Aqueles grandes questionamentos. Aqui vim, de onde vim, para onde vou. Eram perguntas existenciais, né? E comecei, não obstante, sempre tive uma formação católica, apostólica, romana, eu comecei a me voltar para isso. E achei que tivesse vocação para abraçar o sacerdócio, né? E entrei para o seminário. Lá eu fiz filosofia, mas de repente eu descobri que não era aquilo ainda. Seminário, Ramon, na minha época, era o lugar de mais fé que existia no mundo. Todo mundo que ia para lá, quando saía, deixava a fé lá dentro e saía sem ela. Porque filosofia, eu comecei fazendo filosofia, filosofia trata do quê? Da razão. Tu trabalha só com razão, não entra dogma de fé, não entram questões dogmáticas religiosas. Isso. É puramente razão, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, a causa da minha existência, por que eu estou aqui nesse mundo, entende? Então eu disse, não é isso que eu quero, cara. Eu não vou ser padre, eu não vou ser um bom religioso. Eu vou estar em falta com a igreja e em falta comigo mesmo. Então saí de lá, voltei para casa. Não chegou a entrar na fase da teologia? Estava começando teologia, porque a gente fazia concomitantemente filosofia e no segundo ano começava já a teologia, quando ia para o terceiro. Foi quando eu descobri que não era aquilo. O fato do seminário ser essa situação que você coloca, dá para se dizer que, para quem não tem vocação, ele vira o campo da frustração? Ou decepção na questão de conflito? Olha, houve, na minha época, eu sei de muitas pessoas que diziam para mim, muitos alunos que diziam para mim que saíam, que iam ser padres para fugir da roça. Entende? Não era o meu caso. Tanto que na ocasião que eu fui para o seminário,
Foi um auê aqui em Braço Norte, em Tubarão. Naquela ocasião existia a emissora de rádio, a Rádio Tubá. Saiu num jornal que tinha lá em Tubarão, membro da Sociedade de Braço Norte, abandona e vai para o seminário, vai ser padre, não sei o quê. Saiu em jornais, saiu em rádios e tudo, né? Porque eles só admitiam que fosse para seminário alguém que viesse do interior. Não uma pessoa da sociedade, que naquela época, Braço Norte tinha aquela pequena sociedade, aquele foquinho ali, né? Aquele núcleozinho de pessoas que eram... Das elites da cidade. Elite entre aspas, né? Porque elite é uma coisa muito relativa. O que aqui em Braço Norte é elite e no Rio de Janeiro é periferia. Então, essa visão eu sempre tive, essa noção eu sempre tive de que isso é uma coisa muito relativa, né? Para uns, aquela pessoa é da alta sociedade. Alta sociedade é aqui, mas eu dou um passo, vou para Florianópolis, vou para o Rio de Janeiro, eu não sou nada, não sou ninguém. É o mesmo que se classifique as classes A, B e C? Quem é classe A, quem é classe B? É. O que aqui pode ser B, lá no centro maior pode ser C, D, sei lá o quê. F, sei lá. O becedário inteiro. Exatamente. E eu percebi que aquilo não era para mim. Aí deixou filosofia, o seminário. Deixei filosofia e vim para casa. Ficou quanto tempo por Aí fiquei aqui, eu acho que um mês. E na época até vou recordar de uma pessoa que me foi muito querida para mim, que eu os amo verdadeiramente e que tenho saudade deles, que foram decisivas na minha vida, que foi Dr. Wilson Carlos Schiller e doutora Neide Valente Schiller. Eles Hoje estão em Curitiba, né? Moram em Curitiba. Nós já tínhamos muita amizade, inclusive eu sou padrinho de um dos filhos dele. Eles chegaram para mim e disseram, na época eu tinha 22 anos, ô Germano, tu fazia o seguinte, tu vai trabalhar na CR Almeida. CR Almeida era uma firma de engenharia e construções que era de um cunhado da doutora Neide. Foi no Brasil, naquela ocasião, era a maior empresa de engenharia e construções. Tinha obras no Iraque, tinha obras em todas as partes do mundo. E eu disse, tá, eu vou. E fui. A irmã dela me hospedou na casa dela lá uns meses e eu comecei a trabalhar no setor de relações internacionais, importação e exportação. Eu digo, então eu vou fazer a faculdade de Relações Internacionais. E fiz a faculdade de Relações Internacionais. Mas, ao cabo de algum tempo, eu comecei a ver que aquilo também não era o meu lado. Eu gostava muito de teatro, de cinema, frequentava muito à noite, né? Terminava o expediente. Depois eu saí da casa dessa amiga nossa, irmã da doutora Neide, aluguei um apartamento para mim, mas ainda dependia um pouco do pai. E me estabeleci lá e aí eu comecei a frequentar teatro, pessoal ligado a artes plásticas, música e começou teatro propriamente, né? Começou a adorar esse mundo aí. E aquilo era fascinante, rapaz. Eu disse, pô, é isso aí que eu quero. Isso aí que eu quero. Cheguei lá na Serra Almeida e disse, ó, seu Wilson, que era o diretor financeiro, que era cunhado da doutora Neide aqui de Braço Norte, um dos diretores e donos lá da Serra Almeida, seu Wilson, eu estou pedindo a minha demissão, eu vou sair. Mas como, rapaz? O que tu vai fazer? Vai deixar nós na mão? Pois nós até cogitamos em te mandar para o Iraque, porque eles tinham na época, estavam construindo rodovias lá. E aí eu disse, não é comigo, essa não é a minha área, não quero, eu vou fazer teatro. Mas o teu pai sabe disso? Eu digo, seu Wilson, eu vou cuidar do assunto. E fui, mergulhei de cabeça. Comecei a fazer artes cênicas, né? Na Fundação Teatro Guaíra.
em Curitiba. E nesse transcorrer do curso que eu estava fazendo, um dos diretores viu que esse cara aí é bom. Tem potencial. Tem potencial. E me convidou para fazer parte de um grupo de teatro. E eu imediatamente aceitei, né? E aí eu fiquei fascinado, cara. Porque tu ia divulgar uma peça, tu ia para a televisão, tu era reconhecido nas ruas, as pessoas te chamavam, a vida da gente era... enquanto eu não atuava ainda como ator mesmo, não trabalhava como ator, mas participava da produção da peça, de várias coisas que tem nos bastidores do teatro. Então eu fiquei fascinado com aquilo. Até que chegou o dia que teve uma peça que eles disseram, nós temos um papel para ele. Chamava-se O Cerco da Lapa. Uma peça. Foi a única que eu fiz como ator. E as outras foram assim, produções musicais, né? Funeral para um Rei Negro, A Torre e diversas outras peças em outros espetáculos que a gente montou e levou e com muito sucesso em Curitiba. Teatro naquela época, espetáculo teatral, de palco assim, era o eixo Rio-São Paulo. Curitiba... Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, era terceiro mundo. Né? E eu fiquei fascinado com aquilo. Aí na sua estreia, o seu pai acabou indo lá assistir você? Sim, aí foi quando eu peguei e mandei para eles o convite para a minha pré-estreia, como se fosse o meu diploma de formatura. Né? Aí eles foram e foi sucesso. E como tinha só 2 teatros lá em Curitiba, na época era o Teatro Guaíra e o Teatro Paiol, nós ficamos só com 30 dias em cartaz. De casa cheia. Na última noite de espetáculo, o teatro ficou lotado, o Teatro Guaíra, que é enorme, ele ficou lotado que tinha pessoas sentadas assim no chão, nos corredores. Muito bem, nosso tempo está encerrado, seu Germano. A gente gostaria de agradecê-lo e a gente espera numa outra ocasião até voltar a conversar com você, tá? Será um prazer. Vamos convidá-lo mais uma vez para estar com a gente e falar um pouquinho mais dessa história, até com um pouco mais de tempo então, né, no nosso sala de visitas. A gente quer agradecer e que essa volta tenha sido realmente para Braço do Norte, até os dias atuais, que tenha sido feliz e que tenha voltado para o seu chão, né, para a realização, e hoje, né, com a família toda já montada, filhos grandes, netos, e que traz para a gente sempre uma experiência muito grande, uma satisfação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, então, ao Germano Gerlach Colasso, e o nosso Sala de Visitas retorna na próxima segunda-feira com mais entrevistas, com mais conversas, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço.